Estamos de volta! E o primeiro passo sempre é o mais difícil. Por isso, o Espaço Mulher foi saber mais sobre sistemas de apoio a empreendedoras disponibilizados pelo Sebrae. Vamos ver o VT? As pessoas têm que procurar transformar a ideia em um negócio através do planejamento. Ela tem que buscar o conhecimento. Se vir aqui ao Sebrae, a gente indica as soluções para ela. Fazer uma consultoria, um plano de negócio, uma pesquisa de mercado, se necessário, validar o negócio para poder iniciar de forma planejada e alcançar o sucesso que ele almeja. Sempre sonhei com ter um salão, de crescer, de ter uma equipe, e tudo começa de baixo, né? Então, assim, quando eu comecei com cabelo, eu comecei primeiro fazendo cursos, já na adolescência, né? Aí trabalhei em salões de beleza, aí depois abri meu próprio estúdio, aí era lá em Guarabira o salão, e de repente eu casei, vim morar em João Pessoa, daí surgiu o Rosa Fashion aqui em João Pessoa. É de extrema importância a capacitação, porque ele vai conhecer o mercado também, ele vai buscar se capacitar naquela área onde ele sente que tem uma deficiência e aprender mais sobre o negócio. Nós temos capacitações no Centro de Educação Empreendedora, temos capacitações online também, pelo Sebrae Nacional, EAD, e temos capacitação presencial no Centro de Educação Empreendedora. Eu saí do modo CLT e resolvi empreender na mercearia da Beta, que é a minha empresa de antepastos artesanais e doce de leite caseiro, justamente porque vinha o desejo de cozinhar, a vontade de fazer o que eu de fato gosto e passar isso para as pessoas. Nós temos clientes, empresários que sempre faz o planejamento estratégico anual para planejar as ações futuras. Então é bem importante que se faça alguma capacitação, consultoria. Nós temos consultorias gratuitas e temos a com valor subsidiado. Eu realmente decidi empreender, de me dedicar a isso e ficar com meu filho. Começou bem pequenininha, no terraço de casa, e hoje é uma loja grande, conhecida, com quase 10 anos no mercado. Pois é, programas como esse mostram como é importante a parceria entre mulheres, essa rede de apoio, para que a gente possa superar os obstáculos dessa empreitada. Pensando nisso, Anne, eu queria saber um pouco sobre o projeto Empresária 360. Eu acredito que ele deve ter nascido justamente dessa necessidade de apoio entre mulheres. Então, me conta um pouquinho como funciona esse trabalho. Perfeito. O projeto ele nasceu quando eu me reconectei com a Anne, que gostava muito de estudar, muito tempo atrás, e que gostava muito de ensinar. Porque o que é que eu vi nessa minha jornada de 10 anos empreendendo? Que em vários momentos eu precisei buscar conhecimento, e eu buscava conhecimento longe. E eu fiz, não, eu acho que a gente tem muito conhecimento aqui, tem instituições aqui, tem mulheres aqui que podem se tornar referências e podem ajudar outras mulheres aqui na nossa cidade. Então, quando eu decidi iniciar esse projeto, foi pensando em trazer conhecimentos práticos que eu implementava no meu negócio, que eu estava validando no nosso mercado, e trazer para as mulheres daqui também. Porque, primeiro, o início do projeto, eu nem pensava que seria realmente destinado a mulheres. Eu pensava principalmente no nosso mercado. Sendo que quando eu comecei realmente a fazer mentorias individuais, a conhecer os negócios, eu identifiquei que as mulheres têm uma necessidade ainda maior. Porque como a Fanny trouxe logo no início, a mulher ela precisa se provar mais. Hoje muitas coisas têm mudado, mas eu acho que as mulheres elas geralmente passam mais desafios nessa jornada empreendendo. Então eu fiz, não, acho que o meu projeto precisa ser realmente destinado para mulheres. Apesar de eu ter a minha jornada, que eu tenho um parceiro, um sócio, que é o meu esposo, mas muitas áreas, muita parte da estratégia é comigo, porque é uma marca voltada para o público feminino, né? Ele tem a área dele, eu tenho a minha. E eu via muita carência de várias coisas aqui dentro do nosso mercado. Você que é empreendedor, você empreende em todos os lugares. Então, você vai num restaurante, você pensa, poxa, isso aqui poderia ser melhor. Você vai numa loja, você vai num salão, você fica toda hora pensando em como as coisas poderiam ser melhores. Então, pensando nisso, pensando no que eu já tinha aplicado, já tinha dado certo no meu negócio, começaram a aparecer os convites para, poxa, Anne, me ajuda a fazer o que você fez na tua empresa, na minha empresa também. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, começou a dar certo, fiz, nossa, agora eu quero impactar mais. Então, hoje, o nosso projeto, ele tem na verdade, quase 2 anos já, e a nossa missão é realmente fortalecer
as mulheres empresárias. Por isso que o nome do projeto é Empresária 360, porque eu acredito que quando a gente age na mulher empresária, esse 360 é para que ela se desenvolva em todas as áreas. Porque quando ela se desenvolve em mentalidade, em liderança, em conexões, em marketing, em tecnologia, tudo que ela adquiriu de conhecimento, ela consegue implementar no negócio que ela tem hoje, no negócio que ela pode ter amanhã, porque os negócios, eles mudam. Mas quando a gente se capacita, o conhecimento é nosso. E isso a gente leva para qualquer lugar. Hoje eu tenho um negócio, se amanhã eu tenho outro, se daqui a um tempo eu não tenho mais negócio, mas quero trabalhar em algum lugar, o conhecimento ele vai me seguindo. Pensando nisso, que essa sua perspectiva no Empresária 360 é muito de aconselhar empresárias que estão passando pelos mesmos desafios que você também, né? Ou então talvez passando por desafios que você já passou. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora, alguma mulher que está assistindo a gente e ela está vendo duas grandes empresárias, duas grandes mulheres, e quer também fazer parte disso, quer se tornar uma empreendedora. Qual conselho você daria para ela hoje? Eu diria para ela, primeiro, apesar dos desafios que vão acontecer, não desistir, se esse é realmente o sonho dela. Buscar pessoas, instituições que possam ajudar. O conhecimento hoje, a gente tem a facilidade de ter acesso ao conhecimento de forma gratuita, conhecimento com custo barato, por exemplo, livros, videoaulas, YouTube, a gente tem muitos acessos. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo um pouco ruim, porque a gente tem a opção de mais. Então, encontrar, inclusive, instituições locais, como a instituição da FANE, como o próprio Sebrae. Então, o Sebrae me ajudou muito no meu início também. Eu acho que, assim, a gente entender que se esse é um sonho, se esse é um objetivo, você não precisa fazer tudo sozinha. Porque eu acho que a mulher, às vezes, ela tem... Nós somos feitas para achar que nós precisamos ser essa super mulher, essa mulher maravilha. Mas eu acho que estando junto, estando em comunidade, estando em grupos, você consegue crescer muito mais. E se você consegue ter a oportunidade de ter mentores, seja um mentor que seja uma amiga sua que já tem um negócio, seja um mentor que você, uma mentora que você encontre, que te disponibilize conteúdo, seja um projeto como o meu, que é o Empresário 360, um projeto como a FANE, você buscar, acho que o primeiro ponto é você buscar. Então, quando você busca, você começa ali a ter novos acessos, a novas mentalidades também, e ajuda, porque eu acho que a jornada da empresária, ela não precisa ser sozinha, né? A mulher, ela tem muito isso, nenhuma mulher é simplesmente só empresária, geralmente é empresária, é mãe, é esposa, é filha, a mulher, ela dá conta de muita coisa ao mesmo tempo, mas muitas vezes ela segue caminhando sozinha, principalmente quando está tocando o negócio dela. Fanny, você me falou que na AME vocês lidam com muitos cenários diferentes. Já teve algum caso que vocês viram de alguém que, através da AME, conheceu outras pessoas e pôde também fazer algum projeto de mentoria ou então criar mini grupos de networking, coisas que que tragam essa rede de apoio para a vida real? Com certeza, né? Como a gente existe, como eu estava te falando, oficialmente, que eu digo como CNPJ e associação há 10 anos, mas a gente já existe há mais tempo. Então, no decorrer dessa jornada, realmente, muitas mulheres cresceram e já chegaram a outros estados. A gente tem várias mulheres dentro desse grupo que realmente já conseguem mentorar outras, né? Dentro da AME, a gente também tem a Criou Consultoria, que é, né, uma parte que pode receber uma mentoria, uma consultoria. Então, muitas coisas são desenvolvidas dentro. E tem essas, como eu estava falando, que vou participar de uma feira em Fortaleza, em Brasília. E quando chegam lá, são pessoas muito mais desenvolvidas do que aquelas que ela encontrou lá e já passam a mentorar, né? Então, já voltam para João Pessoa. Fanny, olha, cheguei lá e foi assim. Por quê? Porque é tão normal para ela, natural já ter o conhecimento, porque a gente já vive nessa rede de conhecimento, né? Então, quando ela chega em outro estado e vê que as pessoas lá não têm esse conhecimento que para a gente já é básico, né? Mas realmente elas passam a fazer o que a Anne fez, que é realmente você começa a mentorar, que é uma coisa fluida, é muito bom, né? Naturalmente ela correu muito para ter o conhecimento, porém naturalmente a gente começa a ser consultada, né? Ai, me ajuda aqui, me ajuda ali. Então, realmente tem algumas mulheres sim na AME que desenvolvem esse trabalho.
É porque vai criando realmente uma relação de confiança, né? A gente vai Isso. criando essa rede de apoio, vai trazendo, poxa, vou pedir um conselho para uma mulher que eu confio para me ajudar a cuidar desse negócio que eu estou lidando. Que é uma coisa muito séria. O nosso negócio é o nosso sonho, como você falou, é uma coisa muito séria. Então, para eu pedir um conselho, realmente tem que ser uma pessoa que eu confie, que eu me sinta tranquila em repartir esse segredo, seja lá o que for, né? Exatamente. Como tu sente que é a jornada de transformação, geralmente, das pessoas que chegam até a AME e, ao longo do tempo, à medida que elas vão se desenvolvendo, se deparando com novos desafios, como tem sido essa jornada nesses anos da AME? Parecido com o que queria saber sobre a Nômade, o que você diria para a Fanny de 10 anos atrás, quando estava começando com a AME, o que estava acontecendo, os desafios do início e os desafios que existem hoje na associação? Olhe, não é fácil. Não é fácil, porque a associação é um trabalho totalmente voluntário e a gente tem a nossa vida pessoal, né, para dar conta. Mas eu sou uma pessoa muito insistente. E desde o início, de verdade, eu sempre pensei que eu não vou desistir, né? Mas realmente, assim, eu estou até pensando o que é que eu diria porque eu nunca pensei em desistir. Assim, no início, aquela canseira, agora, né, que nós já somos grandes, ainda tem pessoas que um pouco desacreditam em si mesmo, aquela questão que eu tinha falado e a gente vai lá, fortalece, imagine lá atrás, que ainda a gente ia nascer, né, mas assim, olhou uma para outra e disse, caramba, se a gente não fizer acontecer, quem é que vai fazer acontecer, sabe? Cada um na época com sua criança pequena, porque tinha esse perfil bem específico também, mas realmente eu diria, agora que eu falei e fiquei pensando aqui ao mesmo tempo, eu diria que tipo assim, Fanny, já deu certo. Só precisou dar o primeiro passo para que tudo desse certo, né? Dando o primeiro passo, acontece. Uhum. E na sua perspectiva, como presidente da AME, que mensagem você queria deixar também para as mulheres que estão nesse primeiro passo, tentando tomar coragem para começar a empreender, ainda tem algum tipo de receio? Que mensagem você quer deixar para essas mulheres? Que não desistam, que sejam fortes, que acreditem no que sentem, que acreditem no seu coração. Sabe aquele, caramba, eu tô com vontade de fazer tal coisa. E aí eu vou perguntar a uma pessoa que não sabe da minha vida, não faça isso. Siga seu coração. Faça o que você ama, de verdade. Eu sou artista visual há mais de 20 anos. E artista visual, tipo, muita gente pergunta, sim, tá, mas tu trabalha com o quê? Tu é artista, mas trabalha com o quê? Né? Então, eu sou artista porque eu amo a arte. E se eu não acreditasse nisso, realmente eu ia ficar nessa frase do tu trabalha com o quê? Né? Então, acreditar. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente está acreditando e a gente está se esforçando e está tendo a coragem. E as coisas vão fluindo. Acontece, dá certo. Com honestidade, com transparência, tá? É o conselho que eu dou para todo mundo também, que eu acho que é o principal de tudo. Na vida toda, no empreender, em tudo. A gente primeiro ter o caráter limpo para dar aquele passo e aí as coisas vão fluindo de verdade. Muito obrigada pela presença de vocês. É incrível ter mulheres tão talentosas, tão corajosas aqui no programa. E muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, de mostrar, de contar as histórias para o pessoal entender como é o nosso trabalho aqui na cidade. É isso que agradeço o espaço. Espero que esse episódio impacte aí várias empreendedoras, que elas sintam essa energia, tenham esse renovo também continuar, mesmo quando os desafios aparecerem. Pois é. A força feminina segue movimentando a economia, gerando renda e abrindo caminhos em toda a Paraíba. Empreender também é acreditar, resistir e criar oportunidades todos os dias. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa.